Olá pessoal, bem-vindos a mais um Pencast, e no episódio de hoje nós vamos ter uma continuação da conversa que nós tivemos com o Gabriel Pasquantônio, em que a gente falou no outro episódio que ele queria mudar de carreira, queria mudar de área, de advogado para developer, e de lá para cá ele conseguiu um emprego e vai contar pra gente como que foi todo esse processo. E para contar um pouco sobre isso tem eu, Gabriel Rubens, juntamente com Gabriel Lima. Tudo bem, Gabriel? Fala pessoal, tudo bem? Meu microfone tá chegando. Boa, vai melhorar esse áudio. E os irmãos Pasquantônio, né? Aqui primeiro o Vinícius Pasquantônio. E aí pessoal, beleza? Cara, e hoje é engraçado, pra participar tem que ou ser o nome Gabriel ou teu sobrenome Pasquantônio, né? Prazer. Boa. E o Gabriel Pasquantônio, como você tá, Gabriel? Bem, saudade, já tava com saudade de gravar o Pencast, como é que vocês estão? Como que foi esse processo? Quantas entrevistas tu fez até conseguir esse primeiro emprego? Então, no último Pencast, né, na nossa conversa, eu ainda estava fazendo bootcamp, tinha mais um mês ainda de curso, e eu já tinha começado a aplicar para algumas vagas. E aí, curioso que uma semana depois do nosso papo, acho que foi em julho, se eu não me engano, foi em julho, eu consegui a primeira oferta, né? E aí o povo vai falar, foi fácil, só fazer o curso, né, estudar e se candidatar, que você já tem um emprego, só que não é tão simples assim, né? Eu conversei com meu irmão, acho que quem segue ele lá no Pasquadev já deve ter visto. Eu apliquei no LinkedIn para mais de 500 vagas de júnior. E dessas 500 vagas eu tive acho que 2% de retorno. Eu tive umas 50 entrevistas, assim, não entrevista, mas me mandavam um teste ou falava com o pessoal do RH, e foi um pouco complicado porque como eu não tinha nenhuma experiência, a maioria das empresas via meu currículo, via que eu já tinha trabalhava, como eu falei antes, na IBM, né? E por ser IBM eles achavam que eu já era programador. Então a maioria das empresas que me ofereciam uma oportunidade de conversar sobre a vaga achavam que eu já tinha 6 anos na área, e quando eu falava que era advogado, ia tudo por água abaixo, né? Então foi bem complicado. E uma coisa que me ajudou muito foi o portfólio, né? Como a gente conversou na outra vez, o portfólio ajudou bastante para as entrevistas que eu tive, que tiveram sucesso, que tiveram prosseguimento, que eu tive um papo com o gerente, com o povo do RH, fiz teste, porque no portfólio você demonstra a sua capacidade, né? O que você produziu, não só ter o título ali, o curso, a faculdade. Isso. Quantas pessoas que tu falou, e dessas algumas tu foi até o teste ou entrevista. É isso mesmo? Eu tive umas 50 e-mails, né, retorno das minhas ofertas, e a maioria eu tinha depois uma conversa primeiro de ambiente, né, com o RH, perguntava por que eu estava querendo mudar de área, quais eram minhas expectativas, o que eu sabia, o que eu não sabia, fazia algumas situações de trabalho, como eu reagiria. E depois dessas conversas aí eu tive acho que umas 15, 20 que eu avancei para falar com alguém, um líder técnico ou alguém da parte de programação, né? E aí nessas conversas a maioria avançou bem, porque eu já falava que eu era advogado, né? Só que eu estava estudando no bootcamp, e como as vagas eram para júnior, não precisaria ter tanta experiência. E aí, dessas entrevistas, eu consegui passar em quase todas. Em quase todas eu fui seguindo. Muito também, eu acredito, por conta do meu inglês, que ajuda bastante, né? Eu tinha o inglês e espanhol, e isso conta, acho que 80% no meu modo de ver, para conseguir um primeiro emprego, porque as empresas aqui no Brasil, né, com a globalização, com o trabalho remoto, estão conseguindo clientes fora, para a América do Sul, para os Estados Unidos, Europa, e ter um profissional que consiga se comunicar bem com esses clientes externos acho que é muito mais valioso do que ter alguém que sabe um framework ou um skill e tenha que aprender o idioma, né, do zero. Gabriel, e você falou que passou em quase todas dessas, pelo menos nessa primeira fase inicial. Todas elas, ou a maioria delas, te aplicaram algum tipo de teste ali? Que a primeira coisa que me veio à mente foi como que você fez
vários testes, que muitos deles às vezes tem tempo, né? Sei lá, tem que fazer até uma semana, 5 dias. Como você conseguiu fazer os 50 testes ali de cara? Não, então, das 50 entrevistas, era primeiro a parte com RH, né? Não tinha o teste ainda. E aí depois dessas 15, 20 eram testes. E aí os testes, geralmente, o primeiro teste eles me mandavam um link, eu tinha 2 horas para resolver exercícios de algoritmo ou JavaScript, não tão complicados, né? E aí, o bom também é que eu podia usar o Google para pesquisar, para dar uma olhada. Não é que eu tinha que fazer as 2 horas só eu e minha cabeça, né? Eu conseguia ver em alguns outros lugares. E aí, passando esses testes de algoritmo, tinha um outro teste, que aí era o projeto, né? Que eles me mandavam um projeto, um caso para fazer, e aí geralmente me davam uma semana para eu fazer, subir no GitLab deles e aí esperar o retorno da empresa, né? E outra coisa também, dessas 15 empresas, 15, 20 empresas, nem todas tinham teste. Por ser júnior, acredito, a maioria via só o portfólio e via que estava meio adequado, né? Como eu já fazia o bootcamp, elas nem testavam, né? Porque você acaba aprendendo no dia a dia o trabalho. Que irado. E esses testes eram meio nível HackerRank, LeetCode, né? Que você tem que resolver as paradinhas. É legal que no teu processo você também focou nisso. Eu lembro quando você começou, você falou, não, agora eu quero ser programador, eu vou ficar todo dia estudando bootcamp e além disso eu vou também fazer exercício e praticar, isso deve ter ajudado bastante. E legal é que assim, tu falou comigo, você não aplicou só pro Brasil, né? Você também aplicou para vagas remotas. Tinha muita diferença para júnior remoto? Eles pediam uma coisa a mais? Era parecido com as vagas remotas? Era parecido com as vagas de júnior no Brasil ou tinha uma diferença muito grande? Então, os testes de fora eram muito mais difíceis que os daqui do Brasil. Eu acredito que por não ter o contato, né, eles teriam que testar de verdade para ver se a pessoa sabe. Então, em todos que eu prestei por umas 4, 5 dos Estados Unidos, todas tiveram teste de algoritmo e depois o projeto. Já no Brasil não, né? No Brasil ou eu conversava já direto com o líder técnico, fazia algumas perguntas de JavaScript, de React, que era o que eu estava aplicando para front, e aí nem tinha o teste, né? Mas para os Estados Unidos era bem complicado. Teve uma até que era para fazer o teste ao vivo, né? A pessoa me dava o link ali, o algoritmo, eu não sabia nada, eu falei, ó, eu não sei, e aí a gente meio que acabou a entrevista. Eu conversei com o rapaz e era uma questão de algoritmo que eu nunca tinha visto na vida e eu falei, eu penso que teria que resolver assim e assim, só que eu não sei te responder, né? Eu não saberia te dizer qual a resposta. Mas é legal que, pelo visto, a tua mentalidade, você não passou e não desistiu, né? É bom para quem tá começando e quer migrar de área ter essa noção de que você não vai passar em todos os testes. Tem testes que são mais complexos do que outros, mas é importante você pegar experiência e tentar sempre falar com o recrutador para pedir feedback, né? Para ver, puta, eles estão pedindo coisas de algoritmo, eu não sei, então eu vou focar em algoritmos, que é a próxima oportunidade, você falou que tinha 500 vagas, e devem ter mais ainda, que você não tinha tempo de aplicar para todas, consegue estar mais preparado para conseguir o primeiro emprego, que eu acho que é o mais difícil, assim, para começar a carreira, né? Sim, como eu tinha conversado até com você, né, uma mentoria que a gente fez, você falou, aplica mesmo que você não se sentir preparado, porque pelo menos você vai vendo o que te falta e com isso você aprende, né? Você vai começar a ter mais um foco, um norte do que estudar, do que está faltando, qual é o seu gap para a vaga. Eu comecei a aplicar para a vaga antes de me formar, né, no bootcamp, e eu vi que meus amigos que fizeram comigo não fizeram isso, eles falaram, eu ainda estou fazendo o bootcamp, ainda estou fazendo os projetos, eu vou esperar acabar, me formar para aí começar a aplicar. E aí eu acho que é meio que uma perda de tempo, né, da parte deles. Seria interessante já se aplicar para já ir sentindo como que é, né, para quando você está pronto, e às vezes você não está pronto, né, nem sempre você vai prestar para uma vaga que é 100% o seu perfil, você vai ter algo que falta, e é bom então ir aplicando, ir treinando, pedir o feedback é importante também, ver o que você errou, ver o que você acertou e seguir, né? E Gabriel, mas na prática, você se sentia assim mesmo
do tipo, beleza, esse não deu certo e eu vou tentar o próximo? Ou assim, eu imagino que vários você foi bem, mas só esse, o fato de você, por exemplo, esse aí você não ter conseguido nem chegar na metade, te deixou um pouco mal ali no fundo, falar tipo, cara, fui bem em outras 10, mas sempre aquela que a gente não vai bem é que meio que deixa a gente meio mal. Como é que você lidou com isso, assim, de verdade? Fiquei frustrado, né? Porque eu tava estudando, eu falava, eu sei tudo, eu vou passar em todos, né? Você acaba indo confiante. E aí chega lá, é um balde de água fria necessário, né? Pra você ver que você não sabe nada e te dá motivação pra estudar, né? Eu falo a verdade que eu fiquei bem frustrado depois desse dia, aí eu fiquei uns 2 dias sem pegar em código, sem fazer nada, só pensando, putz, será que é o que eu quero mesmo? Será que eu tô fazendo certo de jogar fora uma carreira pra começar do zero outra? Mas aí depois você volta a estudar e praticar, e aí você tem a resposta positiva de outro lado, e você vai ficando mais confiante, né? Mas é bem frustrante, né? Então o povo não se apegue tanto, né, ao resultado final. A gente que está começando agora não sabe nada, né? A empresa sabe que você não sabe nada se a vaga é júnior, apesar de pedirem muitas vezes 10 anos de experiência, 300 frameworks, a empresa sabe que você não vai ter esse skill e que você vai aprender no dia a dia, né? Então o importante é não desistir, né? E ir aplicando, pegar feedback, estudar. Eu fazia 1 hora que o Vinícius comentou, né, de Elite Code por dia, que é como se fosse um hacker rank de algoritmo. Então vai ajudando tanto para fazer teste e hoje em dia, né, não sei se a gente está pulando a conversa, mas na hora de resolver algum problema, a lógica que você aplica nesses probleminhas, ela é usada muito no dia a dia, na prática, né. Existia algum tipo de vaga específica que tu estava aplicando ou tu foi mandando para qualquer uma que aparecia? Então, tinha, né? No começo eu estava mandando para qualquer uma, bem no começo, né? E aí eu vi que não estava funcionando muito bem. Eu até mudei, eu conversei com o Vinícius e o nosso amigo Matheus Pessoa. No LinkedIn eu tinha o meu título, né? Era Full Stack, React, Node, JavaScript, HTML, CSS. E ele falou, isso não é tão bom para quem está começando agora, é melhor você pôr que você sabe uma coisa só, focar nessa coisa, né? Nessa área e dedicar. E aí a partir daí eu mudei, né? Até meu currículo, meu LinkedIn eu pus Front-End Developer, então eu só apliquei para vaga Junior Front-End. Eu não aplicava para Full Stack nem para Back. Então dessas 500 vagas aí, mais de 400 são todas Junior Front-End. E aí é bom, né? Porque as perguntas geralmente são as mesmas, né? Você aplica sempre para Junior Front-End, então o tipo de pergunta que vão fazer é meio que parecido, né? Diferente se você aplicasse para Back, para Scrum, para Full Stack. Então eu depois de um tempo, depois de umas semanas, eu comecei a aplicar só para Front-End e deu bastante resultado. Então agora funilou um pouco, né? Tu passou um tempo agora aplicando para uma vaga específica, então boa dica. E o que tinha de mais em comum nas vagas que eles pediam? O que eles sempre pediam e o que sempre caía de teste, assim? Porque se você pensar no que tu deveria estudar mais, qual que seria a coisa? Então, eu, além de me afunilar no front-end, eu me afunilei mais ainda que eu pus só React. Então as vagas que eu vi eram front-end, Junior Front-end e React. Então já eliminava Vue, Angular, outros frameworks, né? E aí o que mais pediam era HTML, CSS, JavaScript. Nos testes eram perguntas de algoritmo, quase todos eram algoritmo, né? Alguma pergunta com JavaScript. E às vezes tinham algumas perguntas relacionadas ao framework, à livraria React, né? Bem específico. Mas acredito que se você estudar bastante o JavaScript, fazer teste, né? Lógica, você vai bem. O que tu teve que fazer? Porque tu estudou bastante, tu criou portfólio, mas outra vez tu não tinha contado muito. O que tu estava criando para montar um portfólio? Tu consegue lembrar quais foram os tipos de projetos que tu criou e o que tu aprendeu com eles? Então, o próprio portfólio foi um projeto que eu fiz, né? Eu criei do zero com React. E a maioria dos projetos era uma parte, né? Fora do curso, e eu já tinha conversado com o meu irmão. E ele já tinha falado, é bom ter um portfólio para mostrar o que você faz, o que você está aprendendo.
além do GitHub também, que é bem importante estar atualizado, para a pessoa ver que você está praticando todo dia. Então, tudo que você faz, subir no GitHub, para ficar verdinho ali, para ver que você está praticando, evoluindo. E de projeto, eu fiz muito projeto de CRUD, então, to-do list, um app de calendário com tarefas, fiz o portfólio, teve calculadora. Tem um vídeo do Pasquadev que ele mostra alguns projetos que eu fiz. Depois, se o pessoal quiser dar uma olhada lá, tá bem interessante. E depois também eu posso deixar o link para vocês verem, mas a maioria dos projetos eu via no Google, no YouTube, um how to, e eu ia fazendo como uma forma de tutorial, né? E codando junto, e ajudou bastante. Ajuda até hoje, né? No trabalho tem muitas questões que às vezes é um probleminha que tem que usar um filter, um map, que eu usei em algum projeto que eu fiz. Eu lembro, eu já vi isso no meu projeto, deixa eu ir lá ver como tá. E aí é só pegar e copiar o código no trabalho, né? Ajuda bastante ter um portfólio. E é legal tu falar isso, porque já a gente vai falar de como foi essa parte das entrevistas quando você aceitou e como foi para você decidir qual vaga você ia escolher, porque você teve mais de uma. Só que a gente tá falando aqui de GitHub, por exemplo, e também foi uma coisa que você teve que aprender, né? Mexer no Git, usar um GitHub, como que é criar um repositório. E isso não é uma coisa tão fácil. Também fez diferença na hora de você conseguir o primeiro emprego, ou eles se preocupavam mais com JavaScript, React, e essa parte de GitHub, de APIs, não eram tão importante? Então, ajudou, não tanto quanto o portfólio, mas no dia a dia, hoje no trabalho, ajuda bem mais o GitHub que o portfólio. Porque a gente está constantemente criando branch, commitando, subindo, dando pull, e você acaba aprendendo a usar isso no GitHub, né? Na hora de subir um projeto ou commitar alguma coisa. Então é bem interessante aprender bem o GitHub, até para não fazer cagada no trabalho, né? Já teve algumas situações que aconteceram de quebrar branch ou subir coisa errada, e aí você acaba aprendendo da pior forma, né? Não pode fazer perninha, né, na branch. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar. Já cometeu algum erro desses? Não tão grave, mas por exemplo, subir coisas antes de dar o pull da main, aí ter conflito, né? Ter que arrumar. Nossa. Mas você acaba perdendo um tempo desnecessário, né? Você poderia estar fazendo alguma outra coisa e você está tendo que ver o que você subiu que não tinha antes, né? Resolver o conflito. Boa, mas essa é a casca que cria aí que tu não vai perder mais esse tempo, né? Tipo, tu tem que errar alguma vez. E é por isso que é o legal de criar o portfólio, de praticar, porque é claro que esse é o tipo de coisa que tu sozinho, praticando, não vai acontecer, né? Mas algumas outras situações, sabe? Tu ia cometer vários erros que tu já não comete porque tu praticou no portfólio e tu viu que não deu certo, né? Então isso ajuda muito a continuar nessa prática. E agora falando assim da escolha, né? São várias entrevistas, vários testes. Como que foi pra tu escolher? Tu acabou pegando a primeira que te aceitou ou tu teve mais de uma oportunidade e aí tu teve que ficar pensando nelas? Então, bem quando comecei a aplicar as entrevistas, eu fiquei pensando, putz, acho que eu vou pegar a primeira que aparecer, né? E aí, a semana depois da nossa conversa, eu tive, acho que 4 propostas, né? E 2 delas não eram relacionadas à programação, eram relacionadas à área de tecnologia, só que eu prestaria serviço de suporte. E isso não tinha muito a ver com a programação. Eles tinham a vaga para programação, só que falaram, a gente vai te colocar no suporte, até porque você fala outro idioma. Nessas eu ganharia até mais que na que eu entrei, só que pensando na carreira, né, eu não aprenderia a programar e eu ia ser sempre do suporte e não teria um crescimento, né? Então essas eu desconsiderei, apesar da oferta ser mais tentadora, e eu acabei aceitando a que eu tô agora, né, que é CWI. Tem até um projeto bem interessante que se chama Reset na empresa, que eles fazem uma espécie de bootcamp, pegam pessoas de outras áreas para começar do zero. E bom, eu escolhi a CWI e lá eu conversei, né, na entrevista, eles falaram eles sabiam que eu não sabia nada, né, que eu ia começar como júnior do zero.
e falaram, ó, tranquilo, não vai ter tanta pressão, né? Você tá aprendendo, você não vai entrar para jogar já, foi bem assim que eles falaram. Você vai entrar como se fosse da base, começar a estudar, ver o processo e depois de uns meses a gente vai sentindo como é que você tá e aí já te põe pra jogar também sem pressão, né? Sempre com o auxílio de alguém, de um sênior ou um pleno. E aí eu gostei bastante, né? Porque nas outras a maioria era júnior já, só que meio que júnior barra pleno. É bem difícil achar uma vaga júnior para quem tá começando do zero, né? E aí eu preferi começar nessa, até por todo o suporte que eles iriam me dar, né? Que eles me ofereceram, do que começar em alguma outra já jogando sem saber e criando falsas expectativas, né? Para a empresa, para mim também. Porque às vezes a pessoa fala, ele já é júnior barra pleno, então ele vai saber fazer tudo e eu ia acabar me prejudicando e prejudicando a empresa, né? Todo o tempo gasto para me contratar. Então eu acabei escolhendo a oferta que, no meu ver, foi mais vantajosa, de começar do zero e ir crescendo com o passar do tempo. Muito legal, Gabriel, você ter tomado esse tipo de decisão. Eu particularmente achei legal porque você não é uma decisão fácil, às vezes até decidir ter um salário menor, mas pensar mais a longo prazo na carreira, né? Eu acho que é uma coisa difícil de decidir. Acredito que se você manter isso até com mais senioridade, ajuda bastante. Eu particularmente lembro de alguns casos até algumas entrevistas que eu fiz recentemente, e quando eu estava recrutando lá para o time, eu lembro de ter conversado com 2 ou 3 pessoas assim que estavam em lugares que eles não estavam tão satisfeitos e queriam um desafio assim que a empresa que eu trabalho hoje dava tranquilamente para eles. A pessoa passou na oferta, ela passou na entrevista, recebeu uma oferta e depois disso ela recebeu alguma oportunidade de um salário melhor onde ela já estava, ou até num lugar que ela não ia ter aquele tipo de desafio. Ela mesmo falava pra gente, você falava, é muita diferença de salário e tal. E você vê que a pessoa não vai estar feliz fazendo um desafio que ela de verdade queria estar trabalhando, mas ela opta por ter um salário melhor. Óbvio que às vezes isso é difícil de tomar decisão mesmo, mas muito legal, principalmente você no começo ter pensado nisso, porque no final das contas o que importa mesmo é se você está evoluindo, se você está conseguindo melhorar na sua carreira e está trabalhando em alguma coisa que você gosta, né? Então, como eu tinha até falado no outro podcast, né? Eu fiz uma reserva antes de começar a estudar, então a questão do salário ser melhor ou maior ou menor não mudava tanto, né? Eu estava mais disposto a começar com o pé direito, né, certo, em algo que eu fosse crescer e aprender bastante, do que começar visando só o salário. Senão eu acho que eu nem teria mudado de área, né? Teria seguido trabalhando onde eu estava. Então, e tu teve até uma vaga engraçada que te chamaram para ser sênior de uma empresa, para você ganhar muito mais, e você podia ter aceitado. E eu nem sei como que foi esse trâmite, mas você falou eu lembro que você conversou comigo, que a gente conversava direto, você falou com a mulher que não era sênior, ela falou, não, mas teu perfil é de sênior, dá pra você ganhar aqui muito mais, e você ter os pés no chão, foi muito bom, é o que o Gabriel Lima falou no começo, estágio, é pra você aprender, né, primeiro emprego, estágio, vale mais a pena você aprender, tá, em um ambiente que vai te ajudar a crescer, porque no longo prazo, depois de uns 2, 3 anos, você vai estar mais preparado para as vagas que vão pagar bem mais e você vai ter mais oportunidades na carreira, né? É, tudo questão de investimento, né? Essa vaga era para ser sênior e às vezes eu recebo ainda, eu não sei como que a seleção dos tech recruiters, né? Mas às vezes vem proposta de team lead, de sênior. Eu falo, cara, como estão me oferecendo isso se eu não tenho não tenho nada, né, de experiência? E aí tem gente que acaba pesando pelo salário, né? Mas graças a Deus, no momento que eu tô hoje em dia, eu consigo me dar o luxo de ganhar um pouco menos e aprender, né? Não estar pensando só no valor monetário. Sim, eu acho que isso é importante até falar, né? Porque nem todo mundo consegue, né? Antes de gravar, eu tava até comentando de um cara que estudou comigo, que eu achava o cara muito bom até, mas ele não conseguia descer o salário, né? Já era pai de família, tentando mudar de carreira, então
ter a reserva de emergência, né, que a gente até comentou. Vamos falar um pouco, se vocês ouviram o episódio sobre o livro do 1.000 ao milhão. Ter reserva de emergência para tu conseguir fazer essas coisas é muito importante, que é o teu caso, assim, então por isso tu conseguiu fazer essa troca. E agora falando do primeiro emprego, né? Pô, passou aí a entrevista, recebeu a entrevista para sênior, não aceitou, mas tu aceitou uma que estava mais adequada para ti, né? Que foi a da CWI, para começar ali aprendendo e jogando depois. Mas como que foi isso aí? Como que é chegar, né? Porque acabou o portfólio e testezinho de algoritmo e agora entra para o jogo real. Qual que é a sensação de começar e quais são os desafios? Então, eu até esqueci de falar, né? Apesar da escolha, né? Outro fator da escolha foi o trabalho ser 100% remoto, né? Tinha algumas outras vagas que seria modo híbrido, e aí eu decidi ir para o 100% remoto, que no meu ver é muito mais interessante, né? E aí, bom, as primeiras 2 semanas eu fiquei um pouco nervoso, né? A gente começou a ver Scrum, que eu nunca tinha visto, né? A gente usava a metodologia ágil, mas não essa maneira de trabalhar com sprint. E foi bem interessante, né? Eles cumpriram com o que falaram, né? Eu comecei meio que de espectador, vendo como funcionava, eles iam me ensinando. Eles tinham um programa de escola, né? Uma faculdade de ensino, assim, que você consegue estudar para aprender outros frameworks, alguma tecnologia, e eles te pagam isso. Isso é bem interessante também, então se você quer crescer, você consegue. E apesar de não parecer, eu acho que era como se fosse um portfólio mesmo, né? Um projetinho, você vai fazendo toda semana, só que a diferença é que você está numa equipe, né? Então, o lance do GitHub, você não está mais sozinho, você tem que avisar quando mexe, você não pode subir direto da principal, tem que criar branch, tem toda uma questão coletiva, né, no trabalho que fazendo o projeto sozinho não tem. Eu acho que o que muda mais é isso, né, porque na questão de código é bem parecido, né, você tem que fazer o que é pedido, o que muda é o trabalho em equipe, né, você saber lidar com as pessoas bem para não ficar um clima chato, né, e sempre tentar manter um clima agradável no trabalho. E tem outra coisa também que agora tu precisa entender dos negócios, né? Dependendo do projeto que tu tiver. E eu acho que isso é muito importante porque eu já trabalhei com muito programador que era muito focado no código, mas o código é um meio para atingir alguma coisa do business, né? Ou dos negócios. Como está sendo para ti esse desafio mais do que a parte de código? Tu está sendo mentorado por eles, né? Como estagiário. Mas como está sendo aprender sobre os negócios? Então, é um pouco complicado, né? Porque agora não só a gente tem que codar, a gente tem toda semana exposição do trabalho, então você tem que saber falar, você tem que aprender a comunicar, mostrar o que você fez, vender o seu peixe, né, para os clientes. Então você tem que acabar aprendendo bastante na questão do soft skill, né? De saber escutar, de na hora da apresentação falar o que o cliente quer escutar, né? E mostrar que você fez um bom trabalho. Porque não adianta nada você codar, pôr no papel e na hora de mostrar não saber explicar o que fez ou não saber se vender, digamos, e a pessoa vai achar que você não sabe, né? Apesar de você saber e chega na hora de apresentar, você trava ou não consegue explicar e a pessoa vai começar a desconfiar, né? Mas se for assunto de advocacia, se for algum aplicativo, algum sistema de advocacia, você vai deitar no negócio, né? Tá tranquilo, isso aí você não vai conseguir nem... Vai precisar nem pensar, né? Ajudou bastante, né? A parte de apresentar, né? A parte de advocacia que a gente tem que falar bastante, né? Tem que argumentar, expor as ideias, então isso no mundo da tecnologia ajuda bastante na hora de apresentar. E outra coisa que eu queria te perguntar, porque assim, eu acho que tem um pouco disso que o Gabriel comentou, que é, meu jogo real, a vida real é diferente. E na prática ele não vai ser portfólio e tal, os problemas vão surgir, você vai ter que reagir a eles e tal. Mas tem um outro lado também que a vida do portfólio não te dá, que é essa comunidade, as pessoas que estão à tua volta te ajudarem. Graças a Deus, né, na nossa empresa a gente faz pair program, então a gente passa
o dia programando junto, com cada um na sua tarefa, e só que conectado, né, numa reunião. E ajuda bastante, né, porque se surge uma dúvida ou algum impedimento, é só você desmutar e perguntar, e o povo do nosso trabalho é bem solícito, pelo menos da nossa empresa, e está sempre disposto, né, a ajudar, não dá migué, não faz corpo mole, então você sabe que a qualquer hora que você precisar, a pessoa vai te ajudar. Isso para mim, pelo menos, é muito importante, né? Dá confiança, porque você sabe que se você errar, geralmente a sprint é de uma semana, né? Então, segunda a gente tem a reunião, a planning, aí terça começa, quarta, aí sabe que se na quarta você já tá meio assim, não tá conseguindo tirar do papel, aí você já levanta a mão na quarta ou na quinta que alguém vai te socorrer, né? Eu não sei se em todos os lugares são assim. Sim, acho que cada lugar ele tem um fluxo um pouco diferente, mas esse workflow que tu falou aí, esse fluxo de trabalho, ele é quase que comum agora, hoje em dia, né? Principalmente quem trabalha com Scrum ou alguma outra metodologia ágil. Mas aí eu queria voltar mais nesse ponto e queria entender contigo como que é o fluxo de trabalho. Tu já falou assim um pouco por cima, né? Que é sprint de uma semana. Mas conta pra gente como é o teu dia a dia de trabalho, como que é o planejamento, a apresentação para o cliente. Segunda-feira, basicamente o dia inteiro de reunião, né? A gente tem a apresentação de manhã do que a gente fez na semana anterior. E aí tem depois a retro, que aí a gente vê o que a gente fez na sprint anterior, se a gente atingiu os objetivos, se não, por quê. E a gente discute um pouco acima disso, né? O que pode ser melhorado para a próxima. E aí a gente tem uns 20 minutinhos assim de descanso e vai para planning, né? Eu não sei se todos os lugares é o mesmo nome. E aí na planning a gente decide o que a gente vai fazer durante a semana, a gente assigna as tarefas para o pessoal, comenta sobre a semana anterior, né? O que não deu certo, o que deu certo que a gente tem que manter. E aí durante a semana a gente está meio que livre, né? A gente tem uma daily, uma reunião por dia para falar o que está fazendo, se tem alguma dúvida, se tem algum impedimento que precisa de ajuda. E aí a gente roda a semana inteira assim, rodando, né, resolvendo os problemas que surgem, que possam surgir. E aí segunda-feira começa de novo, né? A gente apresenta o que a gente fez na semana, e aí tem a reunião para falar sobre a semana anterior e depois o que a gente vai fazer nessa semana. Então, basicamente é toda semana assim. E é legal tu já começar com essa metodologia, com o retro, porque você consegue ter um feedback, né, do seu trabalho, você consegue ver o que você está fazendo, como que está sendo e consegue evoluir. E você já teve algum feedback, além do seu trabalho, você perceber, mas de algum colega seu, de algum líder técnico seu, alguém já comentou como que está sendo trabalhar com o Gabriel, se as expectativas estão sendo cumpridas? Teve algum tipo de feedback já nesse um mês, né, de trabalho que você está aí? Eu comecei em julho, né, 19 de julho. Eu acho que eu tive alguns feedbacks positivos, né. Uma prova desses eu não sei nem se eu já comentei, né, que eles me promoveram já em um mês de trabalho. Eu consegui mudar de carga, não sei se a gente ia comentar sobre isso. Mas o time, bom, pelo menos eu e o time se trabalha bem, a gente conversa, né, não é um clima hostil, digamos assim, igual do escritório, que um quer passar a perna no outro, um quer sobrepor ao outro. É um clima mais de equipe mesmo, de se ajudar, porque se uma pessoa não consegue cumprir a task dela, acaba prejudicando a entrega final, e ninguém quer isso, né, de não entregar o que foi acordado. E eu acho que tá bem positivo, né, pelo menos até hoje, né, esses 2 meses. A gente está conseguindo levar bem. Pra ti foi muita novidade ver esse fluxo de trabalho, assim? Era algo que tu já tinha visto ou tu só aprendeu lá mesmo? Então, no começo eu achei meio estranho, né, de ter toda a semana. Onde eu trabalhava era meio que mensal, né, porque a gente fazia o imposto, então tinha o due date, que tem que entregar o imposto, e aí era mensal, né, mas é normal, né, você tem uma data, um objetivo, um prazo, e tem que cumprir, não foge muito, né, da realidade. O que muda é essa questão da acessibilidade, né, do time todo dia ter reunião, então todo dia você consegue falar com a sua equipe, e eles estão todos acessíveis aí, que se você precisar de alguma coisa, é só levantar a mão que eles te ajudam.
Eu imaginei que isso talvez fosse um pouco diferente quando se tratar do seu antigo emprego e agora, porque essa própria metodologia, né, se você for até pegar tanto o Scrum quanto o Kanban, eles já têm essa forma de retroalimentação, né, de você conseguir pegar o que você aprendeu no passado ali, e o passado é 1, 2 semanas atrás, mas às vezes pode ser mais tempo, mas um passado curto, e aplicar de uma forma melhor nas próximas semanas ali. Acho que isso por si só já é uma coisa que mudou bastante do seu antigo emprego, né? Não tinha tanto esse feedback rápido e você conseguia aprender de uma forma tão rápida quanto hoje, talvez, né? Sim, então o feedback no outro emprego era anual, né? Você fazia o one-to-one com o teu chefe, e aí ele te dava a nota uma vez por ano, e você sabia que essa nota era baseada geralmente no último mês, né? Porque a memória é curta, então a pessoa não vai lembrar o que você fez ou como performou todo o ano. E já na metodologia ágil acho bem mais interessante, né? Porque todo dia você tem o feedback, você consegue aprender com os erros muito mais rápido, né? Na outra empresa o feedback era anual, então você às vezes passava o ano inteiro errando para só depois, no fim do ano, depois de ter cometido tanto erro, saber que você está fazendo alguma coisa errada ou alguma coisa certa, né? Então acho que é bem positivo foi bem positivo, pelo menos para mim, essa mudança. Eu acho que esse ciclo curto de feedback, assim, de iterações, de tu sempre estar revendo o que tu fez, apresentando e trabalhando, traz muita vantagem, né? Porque tu aprende mais rápido e tu entende o que melhorar mais rápido. E aí, pensando até no que melhorar, quais são teus próximos passos, assim, na carreira? O que tu entende que tu já teve de feedback, tá praticando e tu vai ter aquele feedback próprio, né? Porque tu tá vendo quais são as tuas dificuldades. O que tu pensa que daqui pra frente, no curto prazo, tu tem que estudar mais, tem que aprender mais? Então, eu vou mudar, né? Agora eu mudo de time daqui a 2 semanas. E aí eu não sei se eu vou seguir com a mesma tecnologia, com o mesmo framework. Então, a princípio, primeiro entregar, né, esse projeto que se termina em 2 semanas, e acabando esse ciclo, começando no outro time, ver o que eles usam, né? Porque como eu vou começar meio que do zero, como se fosse um trainee, eu vou conseguir ter tempo para estudar. Então minha ideia é aprender o business desse time, ver o que eles fazem, as tecnologias que eles usam, e ir praticando, né? Estudando, no dia a dia, trabalhar bem, perguntar, ser bem curioso, né? Perguntar por que faz isso, por que vocês estão fazendo assim. Eu gosto de fazer muita pergunta, né? E fora do trabalho, estudar tecnologia para a curva de aprendizado ser um pouco mais rápida, né? Boa, eu acho que tu deu bastante dicas aqui, compartilhando tua experiência, né? A ideia de estudar bastante, criar um portfólio, praticar programação e algoritmos todos os dias. Quando entrar no trabalho também, ser bastante curioso e perguntar, né? E até antes de entrar no trabalho, a ideia é de aplicar para algumas vagas, mas aplicar mais para o que tu quer, né? Não só para qualquer coisa. Não ser muito ganancioso e falar que tu sabe mais do que tu precisa, porque eu acho que tu, no final, acaba quebrando as pernas, né? Acaba decepcionando a outra empresa e é ruim para os dois. E tu começou num lugar que foi devagar, mas está crescendo já em pouco tempo, então isso é muito bom. Não é o comum, então parabéns, né? Por já conseguir coisas e conquistas assim tão rápidas. E a gente espera depois para ver como que é, né? A jornada daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, né? Porque é engraçado tu falando isso assim, porque eu começo a relembrar como que foi para mim, né? Eu não sou mais programador, mas tipo, quando eu era no começo, é muito assustador, assim, pelo menos para mim era. Falar, agora eu tô no trabalho de verdade, não é a faculdade. Como que eu faço, né? Tu tem todo como que é o fluxo de trabalho, então tu aprende tudo do básico, como lidar com os outros programadores, aí vai para Git, então vai um pouco além do que tu precisa, do que o que tu sabe. Se alguém quiser tirar dúvida contigo, como que as pessoas podem procurar? Então, pode ir no Pascoal Dev, vocês me acham lá. Ele às vezes abre uma caixinha de pergunta, eu posso começar a responder. Mas aí pode ir no meu Instagram, no meu LinkedIn, Gabriel Pascoal Antônio, e aí qualquer dúvida que vocês tiverem e quiserem saber mais, né, nesse processo, é só perguntar. E uma coisa que eu queria deixar aqui, que acho que é uma dica bem importante, não esperem estar prontos, né, preparados.
Não esperem sentir, tá, agora eu sei tudo, eu consigo aplicar. Vão aplicando mesmo sem saber, mesmo sabendo que vocês não vão passar, só pelo feedback, que acho que é muito importante. Você vai acabar crescendo muito mais rápido se aplicando para vagas que você sabe que você não consegue ainda, mas você vai ter o feedback, vai perdendo o nervosismo, né, de conversar com outra pessoa, de explicar, contar sobre sua vida, sobre seus skills. Eu acho que é uma escola bem interessante, né, uma escolha bem interessante para fazer. Legal. Para quem estiver assistindo no YouTube, não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Ou para quem estiver no Spotify, Google, Apple Podcast também, segue a gente aí, que tem mais episódios como esses, sobre livros, viagens e claro, emprego, né? Tecnologia, que é a nossa área principal. Também, quiser acompanhar um pouco mais da carreira do Gabriel Pascoantônio, você consegue ir pelo irmão dele, né? O Vinícius, no @pasquadev. E também a gente sempre acaba postando muita coisa lá no @pencastOficial, nosso Instagram, onde a gente acaba interagindo mais. Então não esqueça de seguir. Todos esses links estão no comentário do YouTube e do podcast. Gabriel Lima, Gabriel Pascoantônio, Vinícius Pascoantônio, obrigado e até a próxima. Valeu!